histórias, né? E o movimento de mulheres negras no Brasil, ele já nos ensina que nossos passos vêm de longe. Sim, e para a gente manter essas histórias sendo contadas, essas histórias que vêm de longe, a gente tem que fazer com que esse som consiga ser ouvido ainda a partir das contações de histórias, né? A gente vai começar agora a próxima mesa, que tem o título De Onde Vêm as Nossas Histórias? Ancestralidade, símbolos, memória para as novas gerações. E aí, para compor essa mesa, eu quero chamar os nossos participantes Rui Rosa. Uma salva de palmas, por favor. Edu Prates e Claudiara Ribeiro, com mediação de Tabata Souza. Boa conversa, gente. Aproveitem o papo. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Que alegria ver vocês aqui, que alegria ver essa casa cheia. E eu estou aqui com os meus convidados maravilhosos, dos quais eu sou fã demais. Quero dizer a vocês que é uma honra estar aqui mediando essa conversa. Que bom que esse pessoal está aqui, porque vocês precisam ser ouvidos. São pessoas extremamente necessárias no nosso país. Que bom que a gente está aqui. A nossa conversa hoje gira em torno de ancestralidade, de origem, de pertencimento, de música boa, de livros maravilhosos que eles têm. E a gente vai começar lá em cima, logo. A gente vai começar falando dos livros deles, que são livros maravilhosos. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de música, a gente fala de símbolos. A gente tem aqui Rui Costa, que é escritor, que é arquiteto, que entende muito de símbolos da nossa cidade. Ele tem um livro maravilhoso, Adinkras, que fala muito sobre isso. Edu Prestes, com seu livro maravilhoso também, O Menino Tambor, que fala muito sobre musicalidade. Sigam esse pessoal nas redes sociais, tá? A gente também tem Claudiara aqui, que também com o seu livro, que fala muito sobre origem, pertencimento, ancestralidade, resgate, né, meu amor, dessas memórias, que é uma coisa super importante. Vamos começar? Estão animados? Já pegaram os microfones? Todo mundo está com o seu? A gente quer ouvir vocês, tá? A gente dá para partilhar, né? Quando a gente fala de origem, de ancestralidade, a gente fala de resgate da memória de um povo super importante, né, para a construção do nosso país, que é o nosso povo preto, de onde todos nós viemos. E como é que a gente faz isso, por exemplo, na sala de aula? Como é que a gente faz isso com as crianças pequenas? Como é que a gente traz isso de volta e resgate das nossas memórias, das nossas histórias, da nossa ancestralidade mesmo, da nossa origem? Como que a gente faz isso, povo? Deixa esse bate-bola para vocês. Já começa assim, com o pé na porta. Fala aí, Rui. Olá, olá. Antes de tudo, agradeço a casa, agradeço a editora Palas, a Mariana, a mesa, aos convidados. A gente que agradece. Bem, antes de tudo, em relação à sala de aula, eu acho que existe uma distinção que é muito nítida entre, digamos assim, o artista e o educador. E são partes ambivalentes, é lógico, mas o artista, o escritor de livro infantil, eu vejo muito que ele dá um subsídio, dá um gás a mais ali ao educador. Nós que escrevemos, e somos escritores, e lidamos com os livros infantis, a nossa perspectiva é a sala de aula. A nossa ideia é de como esse livro ele vai ser implementado nesse imaginário dessa infância. É o nosso termômetro, né, Rui? É o nosso termômetro, exatamente. Então, enquanto escritor e não enquanto educador, o meu pensamento ele gira sempre em torno como é que esse livro vai tocar, vai conseguir, digamos assim, desenvolver um terreno fértil para que esse conhecimento, essa informação, ela possa nascer dentro desse imaginário tão pequeno, tão sensível. Então, eu acho que que o educador, que o artista, no caso, ele pode desenvolver uma ponte, ele pode desenvolver um outro lado desse conhecimento, mas quem vai percorrê-lo é o educador. O educador é a ponte. O, 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 o educador, no caso, né, ele
ele é aquilo que tudo faz. Então, a nossa perspectiva é sempre o educador, e não apenas o educador na sala de aula, mas o educador é o pai, é o tio, é Na o vida, avô. né? Na vida. Na vida. Exatamente. É isso. Olá, gente. Bom dia. Começando o dia aqui em Paraty. Muito feliz de estar aqui com essa mesa Que maravilhosa. bom. E falando sobre literatura e sobre educação, que é um recorte que eu gosto muito de falar, porque esse ano completo 20 anos de sala de aula da rede pública de ensino, então é bastante tempo Tá entregando a idade, aprendendo. gente. Tá entregando a idade. Aprendendo com as crianças e aprendendo principalmente com os adolescentes. E esse livro, Menino Tambor, que eu trago aqui, ele surge justamente dentro da sala de aula. Primeiro, da minha percepção de professor de música, como os conhecimentos da cultura e da música afro-brasileira estavam fora da sala de aula, falo dos documentos curriculares. Mesmo com a Lei 10.639, muitos dos documentos curriculares não acrescentaram esses conhecimentos nos seus textos. Então, ele permanece fora da sala de aula. E certo dia, numa sala de aula, quando eu levei o tambor, um menino pediu para tocar, e ao tocar, tocou muito bem, por sinal, ele devia ter uns 11 anos de idade, e os colegas ficaram perguntando para ele, onde que você aprendeu a tocar, como que você aprendeu a tocar, e ele teve vergonha, teve medo de falar, e ficou aquela pressão em cima dele, me fala, fala, fala. E eu intervi e falei, olha só, gente, nós que tocamos um instrumento musical, muitas vezes a gente aprende na nossa casa, com os nossos parentes, com a nossa cultura familiar de música, e provavelmente ele tem na cultura familiar dele, pessoas que sabem tocar percussão, pessoas que sabem tocar tambor. E aí a turma se acalmou, a aula terminou, foram embora. Quando eles foram embora, esse menino retornou e no meu ouvido ele falou, professor, eu sou do candomblé. Essa frase, para mim, ela soou como diversas coisas, são várias mensagens. Foi ali. como se Primeiro, fosse uma confissão, Edu? então, primeiro foi uma violência. Um segredo. Isso, uma violência que ele sofria ali naquele espaço escolar formal de não poder falar sobre a sua religiosidade. Segundo, o medo que ele construiu ali não é um medo somente dele. É uma constatação que aquele espaço é violento para essas crianças. Então, a partir desse momento, eu pensei da possibilidade de escrever. Obviamente, o Menino Tambor ele já vinha na minha cabeça há bastante tempo, mas ele foi o start que disse para mim o seguinte: precisamos escrever sobre as crianças que aprendem a tocar instrumentos de percussão dentro da sua religiosidade, dentro das suas casas, e como elas se constroem como sujeitos e traçam um caminho de aprendizado que não é só instrumental. Ele vem acompanhado de outros saberes, não só o tocar o instrumento, fazer uma célula rítmica, fazer som no tambor, mas tudo que o tambor traz junto com ele: religiosidade, ancestralidade, memória, coletividade. Então, Pertencimento, né, Edu? é desse ponto que a escola me ensina. Então, ou seja, eu dentro da escola ali aprendi a partir dessas sensibilidades a entender a importância desse instrumento e como ele educa essas crianças para uma vida fora dos seus terreiros, fora do seu lugar de religiosidade, mas entrar nesse outro espaço, trazendo esse conhecimento e trazendo esse conhecimento como conhecimento formal. Então, assim, a minha tentativa hoje, como professor de música da rede pública, é fazer esse conhecimento, que é da música afro-brasileira, que é dos instrumentos localizados nos fazeres afro-brasileiros, fazer com que eles se tornem documentos dentro da escola, formalmente falando. Maravilhoso, né, gente? E quanto o nosso trabalho e a nossa percepção, a nossa sensibilidade em relação aos nossos alunos que são de religiões de origem de matriz africana, torna aquilo diferente, torna aquele saber algo que já é universal, mas se torna importante. O quanto nós, professores, educadores, né, da vida, quando o Rui falou, a nossa responsabilidade de proteger, de cuidar e de perpetuar essa origem com um cuidado, com um respeito que ela tanto merece, né? Quando o Edu fala sobre o segredo, quando essa criança confidenciou isso assim bem baixinho para ele, a gente vê muito isso ainda acontecendo e essa criança não sabe lidar com aquilo, mas ela tem a plena certeza de que aquele lugar é um lugar violento para ela, seja candomblessista ou umbandista, e que ela vê na gente esse socorro, vê na gente esse cuidado, esse cuidador. Para ele, eu posso contar. Aquela relação de confiança que a gente estabelece com o nosso aluno, eu acho que isso é primordial. E, por muitas vezes, na vida, ele só terá a nós como pessoa confiável.
E a gente precisa que isso seja algo mais bem visto, eu acho que mais acolhido por todas as outras pessoas, né? Na escola, a gente passa muito por isso, né? Além da gente passar pela coisa de educar e de cuidar do nosso aluno, a gente também precisa educar o nosso par. Muitos professores ainda não têm essa sensibilidade que eu falei lá no início, né? A Claudiara tem, gente, quando fala de sensibilidade, no nosso primeiro bate-papo, ela falou assim: eu gosto de me apresentar como contadora de história. Contar história, falar de oralidade, é uma prática ancestral, eu acho que uma das mais antigas da humanidade, né? Eu acho que daí que vem os nossos griots. E você é uma griot, né, amiga? Você é uma espécie de griot para a gente, que conta a sua história maravilhosamente bem, com o seu livro lindo. Gente, a história do livro dela é maravilhosa. Fala para a gente um pouquinho, por favor, amiga. Divide com a gente esse momento. Bom dia a todas, todos e todes. Eu me chamo Claudiara Ribeiro, eu sou moradora de Paraty há 9 anos. E eu estou aqui para falar desse livro e para trocar essa experiência, essa ideia, esse calor nessa casa tão importante. É uma honra para mim estar nesse espaço da Casa Poéticas Negras, uma das melhores casas daqui da Flip. A programação está incrível. Haja tempo para dar conta de tudo, mas é isso. Então, gente, como ela falou, eu sou contadora de histórias há muitos anos e sou pedagoga também. E eu não tenho essa vivência da sala de aula, mas eu estou sempre no contraturno e dentro das escolas, sempre contando história, que é muito legal, é muito diferente. Realmente eu conto histórias há cerca de 20 anos, assim. Todas as histórias possíveis. E aí surgiu a vontade de, inclusive, esse livro, ele era uma contação de histórias antes de ele ser livro. Ele era um espetáculo de contação de história, que inclusive vai voltar. O Tá Tudo Dentro da Gente. Eu escrevi ele para homenagear a Conceição, que é uma mulher negra, nascida em São Paulo e que passou boa parte de sua vida no interior do Paraná. E tudo que essa mulher trouxe para mim foi muito forte, muito rico. E tudo isso nasceu de uma carta de um neto já adulto, querendo compartilhar, saber da sua avó que já havia morrido, sobre por que a história dela foi apagada? Como era a vida de uma matriarca negra retinta no interior paranaense? Entende? Então, dessa angústia, dessas conversas, porque esse neto é o meu namorado há 15 anos, a gente vai ser namorado eternamente. Então, esse livro, ele surgiu, né, a sua originalidade de muita conversa, de muita raiva por ter uma história apagada, e, ao mesmo tempo, também, ao mesmo tempo que esse menino me trazia essa angústia, também trazia muita leveza, muita poética, muita força e muita saudade. E aí... E, inclusive, essa carta está no livro, né? Aconteceu o seguinte, deixa eu só voltar, eu sou confusa das ideias. Deixa eu só voltar uma questão que você falou sobre a ancestralidade. Eu queria só voltar nisso, eu não vou me alongar. Antes da carta. Pode se alongar, tá? Essa palavra sobre a escola e ancestralidade, esse livro, para mim, ele tem uma ancestralidade no dia a dia. A ancestralidade da cozinha, a ancestralidade do abraço, quando a gente sabe o que o outro está sentindo sem o outro precisar dizer, que é isso que o Edu trouxe também com o aluno. Então, essa ancestralidade do chá que a avó faz, da comida do afeto, né? Então, essa ancestralidade que realmente está dentro da gente, a gente não sabe nem dizer. O aconchego preto, né? O aconchego preto, exato, a força. Conceição era uma mulher que o Juninho se sentia onde nenhum mal podia lhe encontrar, dentro dos braços dela.
Entende? Então, quando eu levo esse livro, como eu estou rodando com ele também nas escolas, essa ancestralidade, esse afeto que essas crianças trazem é nessa linha, a mesma linha do Juninho. E é interessante que aí essa criança, elas pensam assim, verdade. Na minha família também acontece isso. Logicamente que não sem romantizar essa figura da avó, né? Mas elas trazem isso para mim. Se não é essa avó, é alguma mulher, é alguma mãe, é até a professora, o educador, o contador, eles se identificam. Então, essa ancestralidade, para mim, ela está nessa do dia a dia mesmo. E no corre, até no corre, que nesse livro não aparecem os pais do Juninho. Porque os pais do Juninho saíam para trabalhar de manhã cedo e só voltavam à noite. Entende? E eu fiz questão da mãe dele só aparecer assim, os conselhos que ela dava para ele, como, por exemplo, não corra na rua e queria que ele andasse sempre arrumadinho. Entende? E a gente sabe o porquê disso. Eu ia falar isso agora, isso não é só intuitivo, né? Tem um É porquê. só isso que a mãe dele fala, que a avó falava para ele valorizar a coroa dele, né? E a mãe dele já gostava que ele andava sempre arrumadinho, com o cabelinho cortado e não corresse na rua. Então, quando a gente joga isso numa sala de aula, numa contação, numa mediação, a gente percebe os, os suspiros, os silêncios, os olhares, entende? Então, isso para mim está sendo riquíssimo. E, de fato, isso que você falou, para mim, a palavra, a contação, a troca. Ninguém nunca tinha me dito que eu sou uma griot. Acho que é porque eu não sou tão. Não sei por quê. Eu não sou tão mais velha, talvez a gente tenha essa ideia do griot, né? Sim. A senhora, a senhorinha mais velhinha. E que eu acho que a gente também precisa, às vezes, um pouco desconstruir isso. Porque a gente não precisa ser um ancião para a gente ser um contador de histórias, ser um griot, repassar as nossas memórias. Basta você tê-las. Igual o seu livro já diz, está tudo dentro da gente. Eu gosto muito particularmente, eu gosto muito do título dele, assim, porque é isso, tá dentro, mas também sai. Precisa sair, Sai. né? Aqui é um lugar de sair tudo. Isso, eu ia falar isso agora. Aqui é o lugar. Por isso que eu disse para você, pode se alongar. Porque aqui é o lugar da gente escutar vocês. A gente precisa ouvir pessoas como vocês. Vocês sabem que vocês são extremamente necessários, né? E que bom que vocês estão aqui. Uma coisa que eu percebo que é incomum, se eu estiver errada, vocês me corrijam, entre vocês, é a questão da música, da oralidade através da contação de histórias, mas através também da musicalidade. Porque a história é uma música um pouco contada também, né? É um jeito da gente contar a história que a gente também pode ser musical. E como é que isso perpassa pela vida de vocês? Vocês sempre foram musicais? Ou quando a gente pensa na origem de vocês, enquanto lá no comecinho, enquanto crianças, os ancestrais de vocês, as pessoas da família, os griots de vocês, eram pessoas musicais, eram pessoas ligadas à música, a ritmo, a instrumento? Sempre foi assim? Na minha família, o pessoal sempre gostou de música, mas ninguém toca instrumento nenhum. Era só aquela música do ouvir, de contemplar mesmo. Mas eu acho que muitas das coisas das músicas que eu tenho em mim, o meu gosto musical, vem sim da minha família. De vocês, aconteceu a mesma coisa? Da onde que vem essa coisa da oralidade através dos instrumentos, da música, do conto, da musicalidade? Eu falando um pouquinho de música, assim, Você quase não gosta, né, Edu? Pois é, a minha vida, eu nasci no exílio dos meus pais. Eu nasci na década de 70 na Rússia. Meus pais estavam exilados lá. E aos 2 anos de idade, meus pais tiveram que se mudar para Moçambique, Maputo, capital de Moçambique, continente africano. E a gente, por questões de não poder voltar para o Brasil, meus pais nos educaram na perspectiva que a gente se tornasse moçambicano. Então, assim, eles achavam que a ditadura iria durar mais tempo. Então, a gente foi educado na escola pública moçambicana, na coletividade moçambicana, sob a liderança de Samora Machel, que foi o líder da independência de Moçambique, e entendendo que aquela cultura seria nossa. Então, assim, a minha musicalidade surge ali até os 10 anos de idade, foi a idade que eu voltei para o Brasil. Voltei não, né? Que eu conheci o Brasil, né? Porque eu era brasileiro no exterior.
Então, até os 10 anos de idade, eu morei em Moçambique. Então, até os 10 anos de idade, por exemplo, eu escutava os sons das timbilas nas ruas de Moçambique. O que são timbilas? São espécies de xilofone, só que não tem uma afinação tonal como a música ocidental, ela tem outra afinação. Eu escutei os tambores moçambicanos, a dança moçambicana, que é muito forte, a marrabenta, por exemplo. Então, assim, eu estava imerso em outro tipo de cultura, mas, ao mesmo tempo, em casa, a gente sempre foi muito incentivado a tocar instrumentos. Eu aprendi a tocar instrumento quando retornei aqui. Aprendi o violão e depois acordeon. O tambor foi o atabaque, na verdade, o tambor foi o último na fila, né? Mas que foi uma questão de mergulhar, de fato, numa musicalidade que eu já tinha na infância, como se fosse um resgate dessa musicalidade. E Para era. isso, e para pensar como eu transformava isso em música também. Eu sempre fui muito compositor também desde a adolescência, compunha, escrevia canções, escrevia melodias, compunha melodias. Então, assim, o meu histórico musical vem muito desse nascedouro ali de Moçambique, entendendo que a música dos tambores, o ritmo, para mim, sempre foi mais importante do que a melodia, por exemplo. Então, esse ritmar transforma a minha vida enquanto músico também, enquanto compositor. E a partir dali eu vou construindo uma trajetória que não me tornei um músico, digamos assim, prático, né? Por questões da vida, mas enveredei para a questão da licenciatura em música, para me tornar um professor de música, muito pela minha visão de ter pé no chão. Preciso ser professor, porque eu preciso ter uma vida um pouquinho mais regrada, porque a vida de músico, o pouco que eu vivi, não era algo que eu consegui me adaptar. Então, assim, é nesse sentido. Então, meu pai tocava um pouquinho de violão, arranhava um pouquinho de violão, outro tio também tocava um outro instrumento qualquer, enfim. A nossa família nunca teve um músico profissional, mas a música sempre esteve presente nas festas da nossa casa. eh, Quando estávamos em Moçambique, por exemplo, tocava na fita cassete, as novas gerações não sabem nem o que é uma fita cassete, mas tinham várias fitas cassetes com a música brasileira, mas também tinham os LPs com a música moçambicana, que a gente também tocava. Naquele período em Moçambique, no pós-revolução, a gente cantava na escola canções revolucionárias, por exemplo, como Nós somos continuadores da Revolução Moçambicana. O nosso pai é Papai Samora, que era o presidente. A nossa mãe é Mamãe Josina. O nosso avô é vovô Kaunda. E nosso tio é titio Nerere. E aí falava um pouquinho das lideranças da África naquele movimento de libertação africana. Então a gente é criado nesse ambiente Que meio que riqueza. revolucionário, musical, entendendo que a música é libertadora. E é. E é. E acho legal quando você diz que você não se enveredou para ser músico profissional, mas, ao mesmo tempo, que bom, porque aí, de repente, a música ia te tomar de um jeito que ia te roubar de nós enquanto escritor, enquanto esse doutor em educação maravilhoso que você é. Que bom que você tem a música e que a gente te tem também tão pertinho, que, de repente, a música ia te levar para longe. Que bom que a gente tem aqui, sendo um pouquinho egoísta, que bom que a gente te tem aqui perto. E tu, Rui, quais são tuas experiências? Bem, a minha relação com a música, ela começou muito cedo, mas numa influência da ambiência de onde eu vivia. Eu nasci no Rocha, ali ao lado do Meier, então a ambiência de viver na Zona Norte até o início da adolescência e depois na Lapa me deu um convívio com o samba muito forte. Então eu nasci na Marechal Rondon. Então eu me lembro que tinha uns bambas, né, uns velhos, e cantavam assim, mas como é bom morar na Marechal Rondon. Porque isso era um samba regional, né, da qual você não vai encontrar em disco, não vai encontrar em álbum, mas são os compositores de samba que compõem muito, mas não tem um intérprete ali para que consiga escoar as suas artes, as suas inventividades, né, musicais. E nesse caso, no samba, né, o meu pai, ele sempre foi envolvido muito com samba. O meu pai é compositor de samba e cantor de bloco, era até um tempo atrás. Hoje a voz já está um pouco mais falha, Qual o nome do seu pai, mas Rui? é Genesi Dias. Mas, Maravilhoso. mas ele não ganhou esse espectro público ainda com a música, com o samba, mas a relação dele foi
foi e é muito íntima, né? E isso desenvolveu uma ambiência dentro de casa. Eu me lembro até de uma vez que ele compôs um samba enredo. Foi num carnaval no centro, eu era muito jovem, devia ter os meus 11, 12 anos. E era um samba da lata. Então saíram, eu me lembro que foi ali na Rio Branco, e saíram os, catado, os catadores de lata atrás, e na frente os músicos utilizando a lata. E o samba era assim, é aço recoberto com estanho, consumido que há no seu interior. Da liga se faz a grande chapa, que cortada ganha muito mais sabor e valor. E a tal lata que o poeta canta, que no interior pode conter o quê? O quê? Quando amassada alimenta o sonho, que ajuda o povo a viver. Vem pra rua, meu amor, vem brincar de batucar. Traz calor e alegria, que a tal lata vai passar. É essa aí, vai. Vai indo e voltando, indo e Gente, que voltando. delícia. Tu me fez Mas é voltar lá isso. na minha infância. Muitas palmas, gente. Muitas palmas, muitas palmas. Essa foi a... Eu fui durante muito tempo catadora de material reciclável quando eu era criança, né? Quando você fala de amassar lata, que traz vida, traz valor para as pessoas. Eu sou filha de mãe solo, né? Minha mãe é uma mulher negra, periférica, criou a mim e minhas duas irmãs sozinha, e durante muito tempo isso foi o nosso sustento. A gente catava lata, papelão e tal, a gente revirava lixo de manhã e estudava à tarde. E a educação sempre foi um ponto de ascensão social para a gente, um ponto de liberdade. Era o lugar que a gente tinha de poder virar aquela chave, né? E isso foi uma coisa que forjou muito o nosso caráter, nos construiu enquanto seres humanos. E minha mãe também era dona de um bloco. E quando você está cantando, parece que eu estou voltando lá quando eu era criança, daquela coisa do bloco. A gente, né, nós criamos nossa filha no bloco. Maria ia para o bloco desde que ela tinha 1 aninho de idade, tem as camisas bem pequenininhas do bloco dela, a gente tem até hoje. E era uma coisa assim que, quanta alegria e quanto entusiasmo e quanta união traz. Isso me faz lembrar muito também as famílias pretas, né? Do quanto a gente também tem essa coisa de ser unido, de estar todo mundo junto, de partilhar a mesa, da gente partilhar a comida, do quanto aquilo é sagrado, né? Esse momento. Vocês vivenciaram muito isso enquanto criança? Vocês tiveram esses momentos com as famílias de vocês de construção de caráter mesmo e de partilha do alimento? Tinha esse momento? Porque às vezes as nossas famílias também trabalham tanto que é como você fala no seu livro, é difícil dos familiares do seu esposo terem, do seu namorado, terem tido esse momento com ele. Mas vocês tiveram isso com a família de vocês? Bom, eu fui muito feliz até os 8 anos, porque, de fato, era essa questão mesmo da família muito, muito forte. E até fazendo um link com a questão musical, a minha família toda é baiana. Toda. Que maravilha, gente. Só que eu não. Ixi. Quen. Eu fui aquela... Só que eles foram todos morar no Paraná nos anos 80. E eu fui a primeira criança a nascer no Paraná. Assim, tinha uma época que meus primos faziam até bullying comigo, assim. Só que eles saíram da Bahia porque a vida era muito difícil. E aí fizeram essa migração, foram para o Sul e eu nasci. Diz Em minha mãe busca que de condições condições de trabalho, melhores, né? anos 70, 80, né? 80. E aí a música foi muito forte. Então, meus tios tocam sanfona, a minha mãe é muito musical, eu sou completamente apaixonada por música, e a gente tinha, de fato, essa questão do final de semana das famílias se reunir, música, Luiz Gonzaga, todo mundo bebendo. Isso é muito presente, muito forte para mim. Até os 8, 10 anos. Aí, depois, também, cada um meio que foi... A matriarca morre, que não é a do livro, é a minha mesma, a avó Júlia, morre, e aí tudo parece que as coisas... Muda de lugar, né? Muda de lugar, e não é um lugar bom. No caso do livro, também segue a mesma linha, entende? Então, quando esses mais velhos estão ali, as coisas parecem que estão meio que no eixo ainda. Sim. Né? Tanto que no livro fala do último aniversário da Conceição, da avó Conceição, que é o aniversário de 55 anos, que é quando, de fato, toda a família está reunida, cada um leva um pedacinho de bolinho dentro do pote de plástico para casa, né? Aquele momento do final da tarde que você vai cortando o bolo, leva um pouquinho para casa. Então, e
justamente tem essa ruptura quando essa mulher também sai de cena fisicamente, porque ela nunca saiu de cena, inclusive ela está aqui. Mas eu sinto que algo estranho perdeu-se, sabe? E justamente esse livro surgiu muito dessas conversas em cozinha na pandemia, né? Então eu fui uma criança assim de família reunida, de sanfona tocando. Não sou muito, não, eu sou super do samba, mas eu digo que a minha família não é porque é nordestina, então a origem é outra, né? Inclusive eu tive na Bahia uns 2, 3 anos atrás e minha mãe, que tem 80 e poucos anos, ela ficou muito impactada quando ela viu a sanfona do meu tio, do irmão mais velho dela, guardada assim, meio, sabe, quando algo que já não é mais tocado há um tempo, é algo muito triste, né? É uma cena muito forte. E ela queria que ele tocasse, mas ele não se lembrava mais porque ele tem Alzheimer. Pesei, desculpa. Nada, faz parte da vida, né? E a gente vai ter que lidar com isso também. Gente, Rui tem um livro que se chama Adinkras, que é a coisa mais linda desse mundo. Mostra ele para a gente, amigo, por favor. E os símbolos adinkras são símbolos muito emblemáticos da nossa origem, né, da nossa ancestralidade. E eu fico sempre me perguntando como que a gente traz isso de volta, como é que a gente resgata isso nas nossas crianças, por exemplo, porque esses símbolos, inclusive, eles estão por aqui. E muitas coisas que a gente usa hoje ainda tem os símbolos adinkras, as nossas portas de casa, né, as nossas janelas, têm muitos dos símbolos, mas muitas vezes a gente passa por eles sem nem saber daquela existência, daquela originalidade, daquela importância desses símbolos na construção do nosso país. A nossa arquitetura tem muito desses símbolos, você deve saber disso, lógico, melhor do que eu, porque Rui, além de tudo, ele é arquiteto também. Fala um pouquinho para a gente, amigo, dessa construção. O seu livro é um resgate desses símbolos na nossa sociedade? Olha, o meu livro é um pouco desse resgate, sim, mas é um tanto uma abordagem à infância, uma abordagem dos adinkras na esfera da infância. Então, igual nós abordamos inicialmente, né, que da qual eu disse que o educador ele é tudo. Ele é tudo porque ele é quem conta a história. Então, é muito importante que as histórias que estão nos livros sejam contadas, sejam oralizadas. E um livro infantil, ele só ganha vida quando ele é contado, porque muitos dos nossos ainda não sabem ler, né? Sim. Os leitores ainda não sabem ler, então eles escutam as histórias. Então eu conto um tanto do percurso adinkra, né? Da incidência dos símbolos adinkras na nossa arquitetura do ferro. Isso é um tanto. Eu sou arquiteto e doutorando. E a minha pesquisa é sobre o percurso adinkra, desde a África até as Américas e no mundo todo, né? Porque esse símbolo a gente vai encontrar aqui no Rio de Janeiro, a gente vai encontrar em São Paulo, a gente vai encontrar na Colômbia, a gente vai encontrar no México, a gente vai encontrar na Inglaterra, a gente vai encontrar na Indonésia. Então, como é que chegou? Por Como é que quê? isso Por que a aconteceu? gente vai encontrar nesses lugares todos? Então, ele chega por conta da pulverização colonial dos escravizados, dos negros escravizados, dos homens escravizados, esses africanos escravizados. E foi uma arte, é uma arte explorada da cultura de Gana, da cultura Ashanti, mas os meus estudos hoje em dia, né, que abordam um pouco desse percurso anterior, eles leem também que essa cultura Ashanti ela também foi influenciada de outras culturas, porque uma cultura nunca é estanque, uma cultura nunca é originária. A origem se dá pelo intercâmbio cultural da qual essas culturas fazem. Então, é do convívio cultural que as culturas se consolidam. Então, e isso até ajuda, no caso, né, a nós termos uma perspectiva diferente de África. Porque o imaginário de África, hoje, da qual o imaginário hegemônico, né, africano, é de que a África é um lugar escasso, é um lugar pobre, onde existe doença. E não é, justamente ao contrário. E foi assim por muito tempo. E quando eu falo a respeito dos adicas, eu falo de impérios, de reinos, de urbanidades
muito anteriores a 1500, muito anteriores à Europa, que se diz um velho continente, ter nascido. Então, a cultura Xante, na realidade, ela vem da cultura, os adíncras, né? Os adíncras hoje pertencem, né? Esses símbolos adíncras pertencem hoje à cultura Xante. Mas, na realidade, essa cultura Xante, ainda que num contexto africano, a história pertence aos vencedores. Então, os Axantes, na época, haviam relações com outras nações ali da região da África Ocidental, e regiões e nações, no caso, né, que mantinham relações com outras nações arábicas, islamizadas, já na época, isso daí para 1200. E nesse convívio, nesse intercâmbio cultural, que os adíncras eles foram se consolidando. Então, quando eu digo que os adíncras pertencem à cultura Xante, existia uma cultura antes, onde via um rei com o nome Adinkra, e que essa cultura ela foi assimilada pelos Axante, e em homenagem ao rei, esses símbolos ganharam esse nome, símbolos Adinkra, em homenagem a esse rei. Bem, estou contando e misturando a experiência no campo da escrita e no campo acadêmico, mas isso tudo é para dizer que as nossas relações, as nossas culturas, as nossas as memórias que compõem o nosso espírito, elas vêm de onde a gente nem imagina ainda. Então, quando eu falo que existem essas influências islâmicas, antes de existirem essas influências islâmicas, existiam também influências egípcias. Então, a gente vai até o Oriente Médio e retorna à África. Porque tudo, no caso, a partir das pesquisas históricas mundiais, né, a gente entende que a civilização da humanidade, né, como um todo, se inicia em África. É isso. A África é passado, é presente, é futuro. O futuro é ancestral. E é muito importante quando o Rui diz que a nossa história não começou, a história que eu digo de nós pretos, do nosso povo preto, não começou lá em 1500, não começou com escravização. O nosso povo ele já tinha suas próprias origens, ele já tinha seus conhecimentos, ele já tinha formado os seus próprios símbolos, e muitas das coisas que a gente tem aqui no Brasil foram trazidas pelos nossos povos que foram sequestrados do seu continente, porque a África não é um país, é um continente. A gente vê ainda muito essa barreira nas escolas e nos lugares por onde a gente passa, e a gente precisa desconstruir esse mito, porque existe, sim, a história do negro sem o Brasil, mas não existe Brasil sem o povo negro. Fomos nós que construímos tudo isso aqui. Quando eles falam de música, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala da escrita, quando o Claudiara muito bem pontua sobre a questão da contação de histórias, quando a gente fala da nossa oralidade, estamos falando de práticas ancestrais mais antigas da humanidade, que todas elas que eu citei aqui, como os símbolos adíncras, foram trazidos pelo povo negro para esse país. Você vê o quanto essas pessoas foram importantes e resilientes nesse momento, que, além de estarem num país sequestradas, escravizadas, açoitadas, e ainda contribuíram com a sua cultura riquíssima, né? Isso é de um valor assim imensurável para o nosso país e para a nossa cultura e para o mundo, né? Porque o Brasil, a história dele começa lá na África e continua, e tem uma continuidade aqui, né? Por isso que eu disse lá no começo da minha fala. A história do nosso país, a história do nosso futuro começa lá, por isso que a África é passado, é presente e é futuro. Quando a gente fala também de musicalidade, eu acho uma coisa muito interessante, eu não tenho esse dom, mas acho muito interessante e uma coisa muito emblemática, como vocês, que têm esse dom da musicalidade, e o quão isso tem importância para os nossos alunos. Mas, ao mesmo tempo, não sei se é só na minha cabeça, mas acho que é uma coisa um pouco difícil da gente conciliar a aula do currículo que a gente precisa dar e a musicalidade, fazer essa intersecção entre essas duas modalidades. Como é que vocês fazem isso? Edu, principalmente, como é que vocês fazem isso na sala de aula, com os nossos educandos, com os nossos alunos? Eu acho que isso na verdade,
Primeiro, eu acho que a musicalidade existe em todos nós, né? Todos nós somos musicais e em alguns processos de aprendizagem dizem para a gente que a gente não é musical e a gente acaba se afastando da música. Acho que é o meu Mas caso. a musicalidade ela existe porque a nossa cultura ela imprime essa musicalidade desde o momento que a gente nasceu. Então, assim, a gente está envolto a esse fazer musical. E muitas das vezes é isso, a gente é desacreditado, ou a gente não é orientado, ou a gente também passa por um processo meio que de uma autocrítica muito forte. Não vou fazer isso porque da primeira vez que eu fiz Sim, sim. não consegui caminhar nesse sentido, né? Então, quando a gente trabalha com música em sala de aula, a gente trabalha nessa perspectiva, que todos são capazes de tocar, todos são capazes de se expressar musicalmente, porque a gente acaba esbarrando em modelos, né? E esses modelos que a gente tem como música de qualidade, durante muito tempo foram modelos eurocentrizados, racistas, embranquecidos, né? E aí, muitas das vezes, a gente sabe muito bem porque alguns estudantes não se sentem tranquilos nesse lugar. Então, é caminhar desse lado, né? Nesse processo, eu acabei construindo. Hoje, na escola, eu coordeno um projeto chamado Corpo, Voz e Tambor, que é um projeto que já tem 5 anos, que a gente introduziu o jongo, maculelê, samba de roda. Tem um grupo de estudantes, bolsistas, inclusive, do ensino médio e do ensino fundamental, que trabalham comigo. E hoje a gente faz o trabalho de resgate de pontos de jongo, por exemplo, que são pontos de jongos mais antigos, que a gente chama de pontos ancestrais, que é resgatar esses pontos e, a partir desses pontos, a gente descobrir a história por trás dele e de onde ele vem. Então, isso se transforma em um lugar de pesquisa. Por exemplo, a gente pega o ponto... deixa eu ver aqui. Ó. Se vocês quiserem bater palma junto comigo aqui, batendo A gente tambor, quer, vamos ó, lá, gente. isso. Não é preciso. Vamos. Ó. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Isso aí. O jongo é pergunta e resposta. Eu esqueci de avisar para vocês. Vamos embora, começando de novo. Cadê a palma? Palma é energia, palma é força. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Pra não lembrar do tempo de cativeiro. Não lembrar dos tempos de cativeiro. Machado. Aí, viu? Vocês já gente! participaram. Então, Que maravilha. no meu ouvido musical, eu vi alguém dali batendo uma palma diferente, que é a palma do jongo de Pinheiral, que é um outro tipo de acompanhamento. Então, assim, a gente, nessa vivência, vai aprendendo que existem palmas diferentes. Por exemplo, o jongo da Serrinha tem uma maneira de tocar palma. A gente tem uma forma também desenvolvendo de bater as palmas. Alguém que estava ali estava batendo a palma do jongo de Pinheiral, que é uma palma diferente. Isso aí. Se apresente. E aí tá vindo, já veio com a ancestralidade dele com o jongo de Pinheiral. Então, assim, a gente vem... Muito bom. Qual é o seu nome, meu amor? Rômulo. Aí, Parabéns, Rômulo. Aí, meu Deus, palmas para ele, gente. Essa é a palma desse lugar. A pesquisa faz a gente também estudar, inclusive, as palmas, e é para a gente aprender de onde que a gente está falando. Então, essa ancestralidade que a gente busca na escola, hoje, com o projeto de pesquisa, faz com que os estudantes começaram a abandonar os jongos que tinham nos streaming, e eles começaram a querer cantar somente os jongos que a gente aprendeu nas rodas que a gente ia regionalmente falando. Então, os jongos que a gente canta hoje não tem gravado. Então, eles se orgulham disso. Nossos jongos não têm gravado. Por exemplo, tem um jongo ancestral que eles adoram, que é... Eu vou cantar para vocês. Se vocês entenderem a resposta, vão. Quem não quiser, também fica tranquilo. Mas eu gosto muito da gente interagir. Vai lá na palma de novo. Vamos lá, povo. Ó. Levanta, nego, quero ver seu corpo inteiro. Quero ver seu corpo inteiro. Quero ver se tu tem marca do tempo de cativeiro. Quero ver se tu tem marca do tempo de cativeiro. Jongueiro novo, perguntar jongueiro velho. Jongueiro novo,
Perguntar jongueiro velho se eu posso botar meu pé na terra que tem mistério. Se eu posso botar meu pé na terra que tem mistério. Levanta, nego, quero ver seu corpo inteiro. Levanta, nego, quero ver seu corpo inteiro. Quero ver se tu tem marca do tempo de cativeiro. Quero ver se tu tem marca do tempo de cativeiro. Machado. Então, é nesse... É por esse lugar que a gente vai trafegando e aprendendo. E aí é um caminho duplo de aprendizado, porque eu aprendo com eles, eu aprendo da forma que eles lidam com esse conhecimento, e a gente vai também compondo os nossos próprios caminhares dentro dessa perspectiva jongueira. E só para terminar nessa levada de jongo, existe um ponto que eles fizeram, que eu ajudei eles a compor também, que acabou sendo um jongo que é um jongo de abertura de roda, que a gente tem jongo de abertura, jongo de fechamento, é um jongo de abertura do grupo, e é um jongo que fala justamente das mulheres que a gente tem lido e estudado, para que elas... A maioria do grupo são adolescentes, então os meninos fogem da dança e as meninas chegam junto. Então, elas acabaram optando por a gente compor um jongo que falasse das mulheres que elas têm como referência. E esse jongo é: abre a roda, morena, abre a roda, abre a roda, morena, abre a roda. Saudades do tempo da vovó, me pegava no colo pra jongar. Abre a roda, morena, abre a roda, abre a roda, morena, abre a roda. Saudades do tempo da vovó, me pegava no colo pra jongar. Vovó me dizia pra eu estudar, minha filha, não deixem te calar. Leia Lélia, Beatriz, Carolina, ouça Wanda e Manádia conversar. Conceição, Evaristo e Poncia, deixe Clementina cantar, nosso corpo já sabe tabiar. Xambu e tambu vão nos levar. Machado. E aí a gente segue. Gente, que coisa maravilhosa, né? Acho incrível quando você diz assim: nosso jongo não está gravado em lugar nenhum. E isso traz um lugar de exclusividade para as crianças, né? De importância para eles. Nós podemos, nós fazemos porque podemos, nós somos capazes. Lá no comecinho da minha fala, eu falei assim: isso não é o meu dom. E aí, quando você falou sobre silenciamento, me fez lembrar. Eu fiquei pensando aqui, né, gente, mas por que eu falo isso, né, que eu não sou capaz, que eu não tenho o dom da música? Mas me lembro de quando criança, na igreja, a gente tem muito essa introdução musical na igreja, né? Uma pessoa que estava montando o coral me falou assim: você até tem musicalidade, mas não serve para cantar. E aquilo foi uma coisa que ficou andando na minha cabeça, e até adulto, até brinco com meu esposo, eu falo isso, gente, o Vanderlei me cortou lá naquela época, eu acho que eu não sei cantar. E aí a gente vai levando essas coisas durante a nossa vida, esse silenciamento, porque o apagamento das pessoas pretas também é uma coisa histórica, né? A gente precisa ser apagado para que o outro possa reviver, renascer e ser celebrado. E a gente precisa também desconstruir isso, né? Porque muitas vezes a nossa sociedade impõe que a gente esteja muito a par desse silenciamento. E a gente precisa estar a par do nosso deslumbramento, de quantas coisas nós somos capazes, e não daquilo que a gente não sabe fazer tão bem. E isso precisa ser desconstruído na cabeça de nós pretos para ontem, né, com urgência. Eu gosto muito dessa coisa da música, acho maravilhoso, gente, como que a música une, né? Estávamos nós 4 aqui conversando e, de repente, estávamos todos juntos numa mesma palma. Isso é a coisa mais legal do mundo, né? Rui, fala um pouquinho sobre musicalidade para a gente. Como é que você faz isso com os pequenos? Você consegue trazer isso na história dos teus livros e na hora que você vai trocar com as crianças? Claro, claro. Olha, então, eu tenho um livro inicial, o livro que foi lançado em 2022, Que é uma que é o riqueza livro também, gente. do Arco, Flecha, Brimbal. Do Arco, Flecha, Brimbal, eu falo um pouco sobre a história, o percurso do berimbau até nós. Então, eu conto de como um instrumento de arco e flecha, de uma forma lúdica, né, logicamente, de como um instrumento de arco e flecha se torna um instrumento de música. E, dito isso, nós encontramos em África
em território em Moçambique e Angola, que tem o chitendê, né, e o ungu, que são instrumentos que se assemelham muito ao berimbau e que descendem de um outro, ainda mais antigo, que é o arco musical africano. Então, quando eu conto essa história, eu falo muito sobre um ponto da qual eu abordei aqui inicialmente, que é sobre imaginário em relação à África. Porque existe um ponto que, digamos assim, é o ponto referente à negatividade, né, de que a África não é tão desenvolvida assim, não é tão complexa assim. E o que eles jogam, né, o que a cultura hegemônica ela joga, é que a cultura europeia é muito mais desenvolvida. E que o sinônimo disso, a metáfora disso, digamos assim, é a música clássica. E nós temos como um instrumento marco o piano. Não só o piano, mas outros instrumentos de corda. E quando eu pego e digo, olha, a gente começa no arco musical africano. Se é instrumento de corda, a gente começa no arco musical africano. Ah, mas é percursivo. Mas o piano também é percursivo. Então a gente vai para o arco musical africano, a gente vai para o angolano, a gente vai para o chitendê moçambicano e chega no berimbau brasileiro. E nesse momento você quebra um paradigma. Quebra o paradigma. Então, quando eu vou nas escolas e conto história, e conto essa história, geralmente eu levo um mestre de capoeira em conjunto. Que máximo. Então, ele canta as ladainhas e geralmente conduz alguma roda. Porque a musicalidade, a música, ela tem um poder de encantamento com a palavra que é sem igual. O contador de história, ele chega junto com a fala, mas quando ele se utiliza de instrumentos musicais, ele é invencível. A força de encantamento, ela é inigualável. Então, ir com o mestre ou ir com alguém que toque o berimbau nas escolas é incrível, é incrível. É primordial, né? Claudiara, você quer falar um pouquinho sobre musicalidade com a gente? Você quer contar um pouco da sua carta, do seu livro para a gente? Então, Divide com nós. divido. Como você disse anteriormente, a gente teve a nossa história apagada e cortada para que outras pessoas se acendessem, né? Mas também, hoje em dia, a gente entendeu isso, se fortaleceu, viu que estava errado, e a gente... Uma mulher, que já foi citada aqui, que fez justamente esse livro ir para frente, foi a Conceição Evaristo. Por quê? Maravilhosa. Ela foi quem disse, leve isso para frente. Tem muita coisa aí. Estou dizendo mais ou menos as palavras dela. Eu me emocionei. E a história dessa Conceição, da vossa Conceição, não pode ser apagada. A história das mulheres negras não pode mais ser apagada. Conceição disse isso para mim na pandemia, quando estava rolando tudo online, né? A gente fez uma oficina com ela da escrevivência. E aí, no final, né, da oficina, eu tinha que mostrar a sua prática, a sua escrevivência. E foi eu e Miguel que fizemos, Miguel Juninho da História, nós fizemos o curso, né? E aí eu fiz a minha escrita e ele fez a dele. Só que ele era um dos poucos homens que estavam fazendo aquela vivência ali, aquela oficina. E aí ele leu para mim, eu falei, cara, que lindo. Lê, você vai ler, né? Quando abrir para todo mundo ler. Aí ele falou, não, imagina, a maioria mulher, vou ficar ali pedindo para falar. Eu falei, cara, fala. Aí ele falou que não ia ler. E aí eu escrevi no chat ali, eu falei, aí era para ir colocando o nome, né, para as mediadoras iam chamando para abrir a câmera para ler, e aí eu coloquei o nome dele, e aí falaram que era para ele ler, e era uma carta que ele tinha feito para a avó Conceição. E era uma carta dizendo quanta coisa ele queria ter conversado com ela, quanta coisa ele queria perguntar, quanta coisa ele entendeu de conselho, de falas dela, e essa saudade. Então, ele leu, a Conceição se emocionou e falou isso que eu disse anteriormente. E a gente ficou
tocado com isso. Eu lembro de nós dois, assim, quando terminou, a gente chorando e falando: olha que lindo, que legal, né? A gente não pode deixar morrer, então, a história da vocês são. E tu vai dividir com a gente? E aí eu vou dividir Tô agora. ansiosa. Na verdade, a carta mesmo, a gente guardou tanto que a gente perdeu. Mas aí eu tenho aqui, ela não é muito longa, a carta que eu coloquei no livro, que é inspirada no que o Juninho fez. O Juninho, quando o Seição se foi, ele tinha 9 anos. Benção, vó, tá legal onde a senhora está? Tomara que tenha um rádio e comida gostosa. O rádio é porque vocês gostava muito de música. Hoje, o pai disse que eu preciso pensar no meu futuro. Achei legal. Penso em ser um montão de coisas. Mas dizem que, para mim, é muito mais difícil. Que quando eu crescer, eu vou entender. Mas eu sei que eu posso ser quem eu quiser. Quando lembro da senhora, me sinto forte e acredito mais em mim. Penso em quantas coisas a senhora poderia ter sido. A senhora seria uma bailarina linda, uma ótima motorista de caminhão, cineasta ou gamer. A senhora sempre foi minha avó, mas será que gostaria de ter existido de outra forma? Ter viajado para outro país, acabado ou começado alguma coisa que ninguém imagina? Queria que me respondesse. Tenho brincado muito. Quando brinco, a saudade diminui um pouquinho, mas tem horas que sinto vontade de gritar. Um abraço bem apertado, vó. Saudades do seu neto, Juninho. Obrigada. Que forte, gente, meu Deus. E isso tem muito de mim também, porque eu sempre, quando vem esse lugar dessa avó muito, muito amorosa e tal, muito solista ali, muito disponível para essa família, a gente que já está uma mulher um pouco mais contemporânea, eu ficava assim, mas será que ela era feliz aí mesmo? Será que ela estava... Será? Porque essa quantidade de gente, ela sempre na cozinha, ali alimentando, isso era algo que a gente conversava muito, né? Então, logo nessas conversas, ele sentiu essa vontade de trazer esse questionamento, mas agora a gente pergunta para outras Seição. Isso aí. A gente faz a pergunta para outros. Eu quero já deixar assim aqui dizer para vocês o quanto foi rico para mim estar junto com vocês aqui. O nosso encontro aqui está terminando. Espero que a gente se encontre em outros lugares, outras vezes, em outros momentos, em outros formatos, que a gente se contribua como a gente fez hoje. Mas antes da gente terminar, eu quero explorar a Edu só mais um pouquinho. Edu, vamos terminar com a energia lá em cima? Traz mais um jongo pra gente. Eu vou, na verdade, o Menino Tambor surgiu de uma canção. E aí eu vou cantar o Menino Tambor para Isso. vocês. E aí o refrão é fácil, quem quiser cantar, canta comigo também. Vamos nas palmas. O Menino Tambor foi publicado em 24, a canção foi composta em 2015. Então, Caraca. vocês veem, tem uma distância bem grande do livro para a canção. E a palma é a palma de Ijexá, que é a palma reta. Ó. Tá. Ó, a palma é assim, ó. Ó, aqui a palma. Isso. O tá, eu faço tambor. Menino não sabe falar, menino mal começou a andar. Não larga o seu tambor, não para de tocar. Menino bate tambor pra chamar. Bate o tambor pra pedir mamãe. Bate o tambor pra chamar o pai. Bate o tambor pra brincar com som. Bate o tambor para pedir paz. E quando a noite chega, menino vai sonhar com sons da África. Moçambique, Etiópia, com sons da África. Congo, Angola, Nigéria, com sons. Canções com sons da África. Machado. É isso. Obrigado, gente. Na
No sábado, dia 25, estaremos na Central Flipinha, eu e Maite Freitas, que estávamos aqui. Aí lá a gente vai fazer roda de jongo, vai brincar com Eita! tambor, vai fazer tudo que tem direito. Então, Eita, eita. convido quem quiser estar lá com a gente na Central Flipinha no sábado, dia 25, às 11 da manhã. Vambora, hein, gente? Ó, amanhã eu vou estar lá no Espaço Escreva Garota, ao meio-dia também com o meu livro Dandara. Cola lá na gente, é de graça, não precisa pegar ingresso, é baratinho, ó, só ir, só vai. E vocês, divulguem, se divulguem. Deixa eu dar um recadinho também. Esse livro ele não está para venda, ele está para distribuição gratuita. Eita! Então, tem alguns ali na frente, tá? E outra E coisa. como é que faz? Só ir, É só só pegar. Ó, Eu já deixei, separa o meu. eu deixei com a Silvana, eu acho que tá por ali. Me dá isso aí. E aí, outra coisa, também tem a Fli Preta acontecendo lá no Quilombo do Campinho. Tem. De sábado também tô lá. E tem muita coisa legal, tanto aqui, tanto lá. Isso aí. E o livro dos Adíncras e do Arco e Flecha. Mesa de autógrafo. Entrar em contato com a Palas. E é isso. E é isso, gente. É Muito isso. obrigada, tá? Obrigada, gente. Queria lembrar que a saída aqui pela esquerda, tá bom?